Manhã da sexta-feira, hoje é dia 27 de junho, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz o deputado estadual Elton Weber. O nosso assunto de hoje vai ser sobre o projeto de lei que dispensa o pagamento de outorgas para o uso de água por parte dos agricultores, assunto muito debatido na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A gente vai saber mais a respeito. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 11 horas da manhã, por isso se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Deputado Elton Weber, muito prazer em tê-lo conosco nesta manhã. Bom dia, Serginho, bom dia, Marcelinho. Quase uma dupla sertaneja, né, Serginho e Marcelinho? Quase, né? A todos os nossos ouvintes da Rádio Vale Feliz FM, eu sou um deles, mas hoje falando no microfone, e que nos acompanham, e obrigado por podermos estar mais uma vez aqui para falar de um assunto que consideramos importante, até porque este assunto sobre a outorga da água, sobre a dispensa do não pagamento para a outorga, ou não precisar fazer a outorga nos casos que está no projeto de lei, ele surgiu justamente dos agricultores, dos sindicatos, da FETAG e das entidades que representam o meio rural, porque este também é um entrave burocrático e também financeiro. Nós tivemos períodos, o projeto de lei foi protocolado em 2018, portanto 7 anos atrás. E nós tivemos neste período relatos de que em algumas regiões onde tem menos profissionais, é importante frisar que os profissionais habilitados pelo CREA são apenas 2. É o geólogo e um engenheiro de Minas. O agrônomo não pode fazer isto, que também, na nossa visão, é uma coisa que não está de acordo. Se alguém estudou, tem agrônomo, ou enfim, outras profissões também nesse sentido, por que não poder fazer? Porque só 2 profissões. Então, tudo isto que é custo, é burocracia, se entendeu, vindo dos agricultores, que deveríamos protocolar esse projeto de lei, e que nós consideramos que não vem nada contra a questão do cuidado, da preservação, de uso racional da água, porém, nunca podemos esquecer que para produzir no meio rural, seja verdura, fruta, milho, feijão, criar frango, criar porco e criar vaca de leite e gado, tem que ter água. E quanto mais nós colocarmos custos e travamento nessas atividades, com certeza quem vai pagar junto é o consumidor. Esta é uma cadeia que funciona deste jeito. E mesmo assim, muitas vezes não é compreendido desta forma. Mas acho que a gente está também aí para ajudar a explicar essa questão toda do projeto e também o que é o nosso meio rural. Elton, outorga é uma palavra que não é usualmente utilizada no nosso meio diário. O que é a outorga e como é que ela influenciava dentro da vida do agricultor? A outorga, ela consta, inclusive, dentro do regramento ambiental, mais especificamente nos recursos hídricos, que é a água. Ela está também especificada na Lei 10.350, de 1994, uma lei que rege sobre as questões do uso da água. Esta outorga, quando ela é feita, ela é para os poços artesianos e para o uso da água. Porém, esta outorga, ela se tornou, para muitos agricultores, nos últimos anos, um problema. Primeiramente, pelo custo. Além do agricultor ou quem faz um poço artesiano ter que ter uma licença. Você tem que ter, quando você faz um poço artesiano, você tem que ter uma licença para perfurar o poço. Esse é o primeiro aspecto de controle sobre esta questão do uso da água de um poço artesiano. Além disso, você tem que se cadastrar. Isso está no regramento. Se cadastrar no CIOUT, que é o Cadastro de Usuários da Água. Segundo mecanismo de controle. Mas existia mais uma questão, que é a outorga, onde a pessoa, o agricultor, ou quem tem que contratar um profissional, que são esses 2 que eu falei, engenheiro de Minas ou geólogo, para fazer a outorga. Que aí é um custo, que pode ser R$8.000, 5.000, 12.000 numa região onde não tem profissionais. Esse é o fato. Além disso, esta burocracia que se colocou, além dos custos, e que o agricultor, vamos lá, alguém que tem lá 20.000 frangos, tem um poço artesiano, uma pessoa que tem lá a produção, vamos aqui para o vale do nosso vale aqui, a produção de verduras, muito pouco a gente usa o poço artesiano, mas usam outros mecanismos. Então, se nós já temos
cadastro de usuário da água, se nós já temos que ter licença para fazer o poço. Está tudo certo, inclusive no corpo da lei que nós aprovamos aqui, alterando a questão da outorga, continua esta obrigação. Mas isso não tem custo a princípio. Eu cadastrar, entrar no site lá da secretaria, e quem está nos ouvindo, talvez alguns presidentes de sindicato, agricultores, tu entra no site, tu faz uma autodeclaração da tua propriedade. Tem o poço artesiano, tem um açude e pego água de uma fonte. Eu declaro isso, eu planto 2 hectares de verdura, tenho um aviário, tenho produção de leite e os animais, tudo junto, consome tanta água. Pronto, está lá o dado. Se alguém quiser olhar, vai lá e busca isso. E se eu estiver mentindo, eu, agricultor, estiver mentindo ou não estiver fazendo certo, alguém pode ir lá fiscalizar. O que nós temos por objetivo e o que nós sempre defendemos nesta proposta foi desburocratizar e ter menos custos. Não é contra controle ou, melhor dito, ter acompanhamento para o uso do que se faz com a água. Todo mundo sabe o que é importante a água, até está chovendo demais ultimamente, e que em outros períodos às vezes a gente falta água. E nós temos também outros aspectos, nós não vamos parar somente neste projeto. Por exemplo, reservação de água. Em alguns lugares chamados APP, área de preservação permanente, não se deve ter então intervenções para reservação de água, que também na nossa opinião precisa ser rediscutido. Não precisa usar toda uma APP para reservar água. Agora, onde é que eu posso reservar água? Aonde a água existe. Seja perto de uma fonte, do lado de um rio ou de um riacho, eu tenho que poder fazer reservatório. Reservatório é um espaço maior onde eu posso armazenar água. Ao mesmo tempo que tem outro tema que dialoga com isso aqui também, porque na lei que foi aprovada do novo Código Florestal, lá está escrito no artigo 41 o seguinte, que deverá haver pagamento pela preservação e por serviço ambiental prestado. Quem cuida, preserva matas, cuida da produção da água e que ela nasce justamente nas propriedades rurais, a água vem tudo deste nosso setor primário. Quem cuida e faz esse serviço ambiental, está na lei escrito que deveria ter um apoio, inclusive financeiro, para continuar fazendo isso. E o que estava acontecendo até agora, até esse momento, muitas vezes era cobrar ainda. Inclusive, estava escrito sobre cobrança de uso da água para produzir, que os comitês de bacia discutem, que é um espaço importante. O comitê de bacia é um espaço importante para discutir isso. Agora, na nossa visão, e o que nós defendemos e colocamos nesta regra, que para produzir comida, alimento e o setor primário, não precise pagar tanto a dispensa da outorga quanto o pagamento do uso da água. Essa é uma legislação estadual e nacional, e essa aprovação ela pode começar a ser um parâmetro para que outros estados também a utilizem? Com certeza, nós legislamos no território do Rio Grande do Sul. Então, esta lei, este projeto de lei de número 97 de 2018, ele é para o estado do Rio Grande do Sul, especificamente. Podem outros estados fazê-lo? Podem também fazê-lo. Inclusive, quero aproveitar o momento, todos que estão nos ouvindo, esta lei será sancionada no dia 15 de julho. No dia 17 foi aprovado, máximo 30 dias depois tem que ser sancionada. Essas semanas acordamos, tivemos a notícia do Palácio Piratini, que o governador vai sancioná-la na íntegra, inclusive com essas emendas que nós construímos nesses 7 anos para tornar o projeto que não simplesmente libera tudo, sim, ele simplifica, menos custo, mas ele tem algumas coisas que têm que ser obedecidas. Então, pode ser sim utilizado como um parâmetro para outros lugares. Sempre nesse aspecto de acompanhamento, mas menos burocracia e menos custo. Tu falaste ali de 7 anos de discussão. Ontem a gente conversou com outro deputado aqui que esteve visitando o município. Por que é tão devagar para as coisas acontecerem no Rio Grande do Sul e no Brasil? Muitas vezes a incompreensão, ou alguém que pensa que não deve ser assim. Existe talvez até pressões corporativas para que alguma coisa não aconteça. Nós fomos sempre muito claros, diretos, brancos e francos nessa discussão. Infelizmente isso podia ter acontecido num ano, em meio ano ou em 2, mas demorou muito tempo. E nós temos um outro aspecto que, inclusive, eu tenho também um projeto de lei para melhorar isto. Cada vez que termina uma legislatura, se um projeto de lei já estava praticamente há um mês de ir para o plenário, ele volta lá para o início.
tem que começar a discutir tudo na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho até um projeto de lei lá protocolado, que não andou ainda, vou ter que fazer andar também, não sei como é, vou ter que pedir apoio também para isso, nos meus colegas, que quando o projeto, independente se o deputado começou num mandato e vai prosseguir num outro, o que já foi discutido não precisa voltar atrás. Então isso também, Marcelinho, foi um dos problemas. Nós tivemos já em 2020 o projeto aprovado na CCJ, não conseguimos andar nas outras comissões, aí ele em 2022 voltou ao início de novo, mas conseguimos então nestes 2 anos de mandato agora também fazer com que ele andasse e chegasse ao fim. Agradeço inclusive aos colegas deputados, relatores, foi o deputado Luciano, o deputado Helena Bayer, que nos ajudaram, e principalmente a FETAG, né? A FETAG fez um papel importante, foi de lá que surgiu, aqui do Vale veio uma grande equipe dos vários municípios, participar no dia lá da votação, isso também ajuda porque nós lá na Assembleia também precisamos ter este apoio, né, das pessoas sobre o tema para que na votação possamos aprovar aquilo que a comunidade, os setores e as pessoas querem. Estamos conversando nesta manhã, na entrevista do dia aqui na Vale Feliz, com o deputado estadual Elton Weber a respeito do projeto de lei, do qual nós estamos então tomando conhecimento. Está ouvindo a Vale Feliz nesse momento, deputado, o presidente do Codevarc, Alzir Bar, ele manda um abraço. Nós estamos chegando quase ao final da nossa entrevista, deputado, mas o senhor já adiantou um pouco a respeito dos seus projetos futuros e nós gostaríamos ainda de deixar à disposição o nosso microfone, caso queira fazer alguma observação a respeito do trabalho futuro que o senhor planeja para o Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, devolver aqui, transmitir o abraço ao Alzir, grande parceiro, que é uma pessoa que luta e trabalha muito pela região, pelo Codevat, e tem nos ajudado muito em vários temas, bombeiros voluntários, outras questões. Agora nós estamos tentando criar uma câmara setorial da olericultura, do hortifruti granjeiro, enfim, então tem muito trabalho junto. E além disso, nós também teremos, quero já antecipar aqui, na semana que vem, dia 1º de julho, nós votaremos um outro projeto de lei de minha autoria, que fala do contrabando. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul, do vinho, a cada 100 garrafas de vinho contrabandeadas, que acaba prejudicando o produtor de uva, a vinícola e todo a nossa setor produtivo desta área. Apenas 5% são apreendidos. Então 95% do contrabando de vinho que existe, e não é para a pessoa não tomar vinho, é para tomar vinho sim. Agora é uma concorrência desleal, porque pode trazer vinho de outros países, do Mercosul, enfim, mas contrabando é uma coisa diferente. E também cigarros, que é um outro tema muito complicado, que é evasão de recursos, a mão de obra daqui não é valorizada, e nós temos um projeto de lei que pretendemos aprovar semana que vem, que inclusive pode levar, após a reincidência de um estabelecimento comercial, a cassação do alvará, se insistir em ter produtos contrabandeados no seu comércio. Por quê? O comerciante, a pessoa que tem uma loja ou um estabelecimento e trabalha dentro das regras, ele é prejudicado por aquele que não faz. Além disso, mão de obra, a nossa produção, nós somos um grande produtor de uvas, de vinhos, de espumantes, nós estamos na região mais central ali do Vale do Rio Pardo, produtor de tabaco, também, muitas empresas funcionando lá, só que o contrabando está invadindo por tudo quanto é lado. Então esse é um aspecto que eu queria deixar aqui. Outros projetos nós também temos lá protocolados, no sentido de colaborar com temas da nossa sociedade gaúcha e sempre no sentido de desburocratizar e a partir daquelas necessidades das nossas comunidades, bem como também, principalmente a nossa tarefa maior é sempre junto com temas que surgem das comunidades e dos municípios, seja do Vale, aqui que é um espaço que nós entendemos importante, temos tentado atender, trazer recursos quando possível, ajudar com o pessoal da ponte, que está querendo fazer novamente a ponte. Parabéns aqui ao Roges e a toda a equipe, todo mundo que está envolvido, temos tentado ajudar também, e esse é o nosso trabalho para o futuro e vamos continuar tentando fazer isso. E agradecer mais uma vez a Rádio Vale Feliz por esse espaço, vocês fazem um trabalho de comunicação, levar conhecimento e principalmente informações às pessoas. Parabéns e um bom dia a todos nós. Excelente entrevista nesta manhã com o deputado estadual Elton Weber na nossa entrevista do dia. Parabéns, deputado, pelo seu trabalho e também pelas suas conquistas e sucesso nos seus projetos.
Muito obrigado. Eu quero deixar um reconhecimento também aqui à Prefeitura de Feliz. Sei que está aqui há 20 e poucas horas, né? Vai ter a inauguração. Parabéns também pelas ações aí do município e da comunidade em torno disso. Obrigado, um abraço, até a próxima oportunidade. Até a próxima.